Boa Oi, noite, Adri. Mari. Boa noite, seja muito bem-vinda. Fico muito grata por ter aceitado o convite. Ai, que é uma delícia estar aqui, uma conexão litoral norte com Porto Alegre. E isso a tecnologia permite e é muito gostoso. Queria só dar boa noite para todos e todas. E falar, gente, aproveitem as nossas expertise para fazerem suas perguntas aqui, né? Eu já vi no começo que tinha gente que está doido para constelar, tá esperando o quê, né? Sim, sim, eu vi. Ela é minha colega de profissão, sabia? Ah, é? Larissa já Como que fez ela live. chama? Larissa, ela já fez live comigo, é também da área de família. E deixa eu te contar Ah, que ela é nossa colega de curso também. ah, é? Do Sem Sim, do Passos? Sem Passos. Ah, então estamos todas conectadas. Todas. Ô, Foram. Larissa, os advogados de plantão aí, eu fiz uma live a convite da OAB. Eu não sei se você chegou a assistir, Mari, Eu mas assisti. é bem interessante para quem é da área de advocacia olhar como é que isso está se permeando, né? Sim. Ai, tá sendo Bom, ótimo. Adri, te apresenta para o pessoal, assim, eu falei meio de en passant, assim, quem tu era, a tua profissão, mas conta para o pessoal, te apresenta aí, por favor. olha, eu atuo na área de desenvolvimento faz 30 anos, sou consteladora há 11 anos, né? Fiz minha formação lá em 2007, 2008, que são 2 anos de formação. Essa semana eu tomei um susto, eu recebi uma formação pela internet, um aviso de internet dizendo que custa R$ 247 para se formar como constelador. Eu fiquei um pouco assustada. Nossa, Dá até medo do que vem por aí. Mas, ó, sim, sou terapeuta em EFT. E é isso, basicamente. Estou aqui para servir vocês. E você e a gente interagir aí. Porque eu acho que as nossas áreas, quando trabalham juntas, elas podem ajudar muito mais as pessoas, né? com certeza. Eu sou suspeita, adoro essa área. Eu cheguei a te comentar, e muitas pessoas que me acompanham aqui sabem o meu trabalho de conclusão da pós-graduação. Eu fiz sobre constelação familiar, da importância que ela tem tido dentro dos nossos processos judiciais, É, como tem diminuído os conflitos em virtude da aplicação da constelação familiar nos processos. é, é. É isso mesmo. As mediações que utilizam, né? Por exemplo, eu tive recentemente faleceu o pai de uma amiga minha. E foi uma briga quando a mãe dela faleceu, porque assim tem vários filhos de várias mães, é uma família assim que tem muitas coisas de cura sistêmica, né? E eu virei para ela e eu falei assim, você está neste momento de dor com uma grande oportunidade de aprender com o que você não fez corretamente no processo da morte da sua mãe, né? Assim, porque a gente erra mesmo, por Claro, inconsciência, porque somos imperfeitos, não tem jeito, né? não. Mas você tem uma grande oportunidade de cura para o seu sistema familiar, né? Porque daí você sabe, vem bens, vem aquela briga toda que você conhece muito bem, né? Sei Ó, bem. falando que voltou, travou, Travou? voltamos, mas voltou. Marli, querida, beijo. Ai, que bom que tá tudo certo, então. Então, o que que eu te pergunto de primeira mão, assim? Eu vejo muitos clientes chegando no escritório, e às vezes até no escritório antigo que eu trabalhei, muito enraivecidos, muito cheio de dores, de ódio, daquele sentimento pesado de vingança. E isso atrapalha muito, não só os processos, porque aí não tem fim, mas também as pessoas. A gente vê como é difícil, assim, de seguir em frente com essa raiva toda. Eu acho que não é possível quando se tem esses sentimentos mais pesados. É porque se estende, né? Então, às vezes, uma coisa que era para se resolver em um ano, já com muita dor, demora 12, 13, 15 anos. Eu não sei os tempos aí, mas o que eu acompanho das pessoas é mais Pode ou ir até menos por mais. aí. Então, né? Então, você imagina você presa naquela energia, sem ir para frente de uma forma satisfatória para a sua vida, né? Então, quando você adquire um olhar sistêmico, eu acho que não tem mais como você olhar o mundo e as relações da mesma forma.
Existe aquela frase de Einstein, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. Você que entrou em contato com a constelação sistêmica, você nunca mais voltou a ser uma advogada da mesma forma. Voltou? Nunca. Quando as pessoas chegam com raiva, falando, você já tem um novo olhar. Então, quem tem a visão sistêmica vai buscar quem é que não está sendo, de quem não estão falando, quem está sendo excluído, né? É esse olhar que vai mudando totalmente a forma de condução do processo. Agora, dentro das constelações sistêmicas, o que o Bert, você falou da raiva, né? Tem um aspecto muito interessante para a gente deixar claro em relação à raiva. A raiva não é um sentimento primário, segundo Bert. E ele descobriu isso quando ele fez o grito primal, a formação de grito primal, né, com o desenvolvedor da técnica. E ele falou que ele percebia que tudo bem, existia aquela catarse, né, daquela raiva, daqueles gritos, mas a causa não era mexida, né? E por trás da raiva, pasmem, a constelação tem isso, gente. Às vezes a gente fala umas coisas, vocês não vão, às vezes, falar assim, nossa, mas eu nunca pensei dessa forma. Existe a culpa. Então, quando eu estou conduzindo um processo de constelação, que eu vejo um homem ou uma mulher com muita raiva, existe uma culpa por trás de como aquilo desencadeou daquela forma, de como talvez aquela pessoa não estivesse disponível para o relacionamento. Só que esses processos são completamente inconscientes. Então é muito mais fácil ter raiva do outro, porque quando eu tenho raiva do outro, eu jogo para o outro o problema, o outro é o problema, do que eu olhar a minha parte dentro do processo. Então, uma advogada ou alguém que dê apoio psicológico para essas pessoas nesse processo, eles precisam ter a noção de que cada parte, independente de como tenha terminado, tá? Com traição, seja o que for. Não existe vítima e perpetrador dentro das constelações, né? Então, independente de como terminou, eu preciso entender que a minha parte, eu preciso olhar para ela, tomar posse dessa minha parte. E só, né? Então, de 100% daquela relação, eu me aproprio de 50%. E a partir de me apropriar desses 50%, eu vou, eu vou cuidar e sentir muito pelo término daquele relacionamento daquela forma. Só que isso a pessoa precisa passar por um processo. As constelações sistêmicas, elas invertem uma série de pensamentos que a gente tem no mundo comum, digamos assim. Né? Muito. Então, recentemente, eu fiz uma constelação. Eu gosto de trazer cases porque eu acho que ajuda as pessoas. Muito, ajuda bastante. Né? Os exemplos auxiliam muito mais do que a teoria. E se for entrar em teoria numa live é complicado. Não, mas eu fui constelar uma moça que ela foi trazer para mim, ela tinha muita raiva do filho pequeno, ela tinha, aquele filho irritava ela profundamente. E quando ela começou a falar, eu não sei se as pessoas sabem, existe o que a gente chama de conexão com o outro, que é a ressonância, né? E me veio na hora, na ressonância, uma imagem, né? Uma sensação, e perguntei para ela: você teve um ex-relacionamento que não terminou bem, né? Ela falou: tive. E você sabe que o rapaz chamava Diego. Eu, de vez em quando, chego para o meu filho e falo assim: você é igual o Diego, que não é filho do Diego. Então, olha como uma separação que não foi bem processada, eu acho que isso que é importante, a gente transfere para as relações atuais e para os filhos. Né? Só que esses processos são processos muito inconscientes que a constelação ajuda a trazer à tona. E quando eu coloquei a constelação, quando foi montada a constelação, exatamente o que apareceu era uma necessidade de fechamento daquele relacionamento. Né? Então,
esses processos de raiva, ela precisa descer do pedestal. Gente, quando eu trago os casos, eu quero assim, deixar claro uma coisa, o profundo respeito que eu tenho pelas dores das pessoas que chegam para mim. Porque não são processos fáceis. Você imagina uma mãe sentir raiva de um filho, sentir que aquele filho a irrita profundamente. E é algo muito inconsciente, né? Então, quando eu trago esses exemplos, é meio que para ilustrar consequências de um encerramento, né, De um não relacionamento. feito adequadamente. Porque quando termina com traição, e você deve mexer muitos casos, adorei seu post, que não tinha direito a... Eu até questionei, não tinha direito à pensão, não sei o quê. Perde, porque fere um dos deveres do casamento, que é a fidelidade. Então, e dentro da constelação, a gente tem um olhar diferente sobre isso. Não há vítimas e não há perpetradores, né? Então, eu não posso me colocar num pedestal e o outro ser o demônio da relação. Então, eu sou anjo e ele é demônio. Anjos e demônios não se relacionam. Acho que só na série Lúcifer. Sim. Né? Que E tu depois sabe ele que é o vira que Deus. Olha o spoiler, depois ele vira Deus na última temporada. E é o que a gente mais vê. É assim, um é a vítima e o outro é o algoz, sempre. E na verdade, Então, como tu falou, é 50%, cada um tem a sua responsabilidade. não existe vítima e perpetrador dentro das constelações. Então, só que imagina eu que socialmente a gente ouviu a vida inteira que se o outro trai, ele é o carrasco, ele é o errado, né? E quando eu quero curar, para que eu possa ir para frente, que eu não quero mais este tipo de relacionamento, este curar passa por eu descer desse pedestal. Este curar passa por eu olhar para a minha parte e deixar com o outro a parte dele e as consequências para ele, né? Então, essa coisa de raiva, de culpa, de anjo, de demônio, elas permeiam as relações afetivas, né? E eu não consigo seguir, né, que é o tema da nossa live, eu não consigo seguir plena se isso não está resolvido. Com Né? certeza. Se eu não olho, isso sempre são isso sempre são pontos para que a gente cresça. Então, se eu vivencio, você também deve pegar bastante. Relacionamentos abusivos. Muitos. E se Muito. repetem. Eu vejo muito assim, o quanto se repetem. Às vezes o pai é alcoólatra e aí o marido é alcoólatra. E vai indo, daqui um pouco o filho é alcoólatra. E o pai era agressivo, aí ela arruma um companheiro que é agressivo e os filhos se E tornam vou te agressivos. dizer, às vezes o julgamento é tão forte contra esse pai e esse relacionamento dos pais que ela vai procurar dedo uma pessoa que não seja alcoólatra, no caso do alcoolismo, tá? E a pessoa, quando ela se relaciona, ela não é alcoólatra. Só que os encontros não são por acaso. Ao longo do tempo, você deve ouvir isso, mas ele não era assim. Isso aconteceu depois, não é? Sim, Por quê? sim. Porque ela escolheu, cheia de julgamento, alguém que fosse completamente diferente. Diferente. Então, quando eu tenho julgamento para olhar dos meus pais, eu repito o padrão. Então, quando eu julgo que meu pai é um agressor e minha mãe é a vítima, de alguma forma isso se repete na minha vida. O julgamento, ele é aprisionador, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar do nosso lugar. As relações, a relação dos pais não pertencem aos filhos. Não diz respeito aos filhos. Né? Então, eu tenho que Como me é difícil. retirar de uma posição. Exatamente. Eu tratei um rapaz outro dia e ele falava assim, e eu entrava na frente da minha mãe porque meu pai vinha com faca em cima dela. E eu falei assim, e o seu amor é tanto que você é capaz de morrer por sua mãe. Né? Porque é isso, é um filho se intrometendo numa relação. Agora, quando a gente entende profundamente as relações abusivas,
eu entendo que eu tenho uma pessoa a serviço do outro. Uma pessoa que está sendo agredida, normalmente ela tem uma pulsão de morte, um emaranhamento, que ela quer que o outro cumpra isso. E este homem, ele tem os seus enredamentos de desrespeito para a mulher, na história antes dele, né? Quando a gente fala isso, eu estou falando antes desse casal que se reuniu, eles trazem uma bagagem anterior. Então, quando a gente olha as situações de acordo com uma consciência individual, é muito raso, né? Eu sou psicóloga, amo a psicologia é a base, mas, assim, ela tem um papel e um limite, né? Ela não consegue enxergar essas relações que são transgeracionais que a constelação enxerga. Dentro da psicologia, o que a gente estuda é o que o homem nasceu, passou pelas experiências, trouxe de bagagem, é hoje. Esse é o limite das terapias. E que ok para uma série de coisas, né? Só que a constelação, a gente consegue olhar sentimentos adotados, a gente consegue olhar processos que estão aí transgeracionalmente e o porquê que aquilo está acontecendo. Porque quando eu olho com esse nível de profundidade, é que eu vou conseguir efetivamente resolver. Outro dia eu constelei uma psicóloga e ela achou que o processo de luto dela, acho que, não sei se você assistiu minha live de sexta-feira, tinha terminado, ela tinha perdido, a mãe fazia 3 anos, e quando a gente montou a constelação, a gente viu que o processo não estava fechado, né? Que é muito mais do que o mental. Então, eu acho que cada processo terapêutico te dá um suporte de uma determinada forma. Quando eu fui me separar, eu fui procurar psicoterapia. Quando meu pai recebeu os 6 meses de vida, eu fui procurar psicoterapia. Quando eu recebo alguém, semana passada, eu recebi uma pessoa para atender, ela estava muito fragilizada. Antes do dia 15, eu falei assim, você precisa primeiro se estabilizar e de uma terapeuta. Como é importante. Porque é isso que eu estou falando, esse trabalho em conjunto, muitas vezes precisa de multidisciplinaridade. Como você, como eu, como você, a gente forma uma equipe multidisciplinar para atender, para que tenha as melhores soluções, né? Para dar esse apoio. Então, as relações são complexas, né? Você lida com isso todos os dias. Sim. E tu sabes que uma das primeiras coisas que eu faço quando alguém senta na cadeira na frente da minha mesa é indicar uma terapia. Não importa qual seja, se a pessoa quer ir num psicólogo, num psiquiatra, em um terapeuta de outra área, mas assim, que vá, porque a gente precisa desse fortalecimento para enfrentar um processo de divórcio que por si só é dolorido, é difícil, e sem esse fortalecimento é muito difícil conseguir concluir, ainda mais um processo quando litigioso, quando é um processo que tem demanda de briga, de muita mistura desses sentimentos pesados, e muitas mulheres acabam não tendo coragem, pelo que eu vejo, assim, de tomar essas decisões por causa dessa situação que tu estava falando da culpa, porque às vezes elas carregam isso, e foi o que até eu coloquei no post de hoje, elas não tomam essa decisão por causa dos filhos, por toda essa coisa, só que daqui a pouco os filhos crescem, vão viver a vida deles e elas ficaram infelizes por uma situação que já está falida. Não é fácil. Eu acho que quando a gente fala de relação, quando as pessoas chegam para mim questionando essa questão das relações, a primeira coisa que eu falo se você estiver ainda disposto a investir tempo, muitas vezes essas relações podem ter o que a gente chama dentro das constelações de amor à segunda vista. Que é um amor sem a ilusão de que o outro é perfeito, de que o outro vai suprir todos os seus buracos, né? Porque se você não cura esses buracos, se você termina essa relação, não cura esses buracos, você só vai encontrar alguém que você queira que cure, que preencha esses buracos. Então, vai mudar de endereço só, né? Agora, a gente entende que muitos processos cumpriram um ciclo. E eu preciso ter sabedoria se esse ciclo realmente terminou. Não são processos fáceis.
né? Entender se realmente foi um ciclo que terminou e eu tô no momento de seguir para uma vida diferente. Por isso que precisa de apoio, por isso que a constelação ajuda, o EFT que eu trabalho ajuda, as psicoterapias ajudam. Quer dizer, existe uma demanda enorme aí de técnicas que podem te apoiar nesse momento. De dar força. Deixa eu só pedir uma coisa, pessoal. Se vocês estão curtindo, a gente está com 12 pessoas. Conhecem alguém que está se separando, ou que ainda não superou, porque é comum às vezes? Pega o aviãozinho, manda, porque eu já convidei algumas pessoas, mas manda vocês também, porque às vezes quando a gente está falando isso, cai a ficha. Nossa, tal pessoa precisava ouvir isso que ela está falando. Então vamos tentar ajudar essa pessoa, é só distribuir o aviãozinho. Desculpa, Mari, Imagina! mania de liveira. Isso aí, faz parte. Até porque a gente precisa dar esse apoio, esse incentivo. E é um conteúdo teu gratuito aqui. Quantas pessoas teriam que pagar para ter essas informações e tá vindo de graça? Então vamos aproveitar e encaminhar. Adri, Nossa, conteúdo nosso, amor. Te pergunto assim, a separação, o divórcio, quando ele acontece, muitas pessoas acham, né, que não tem vida pós, como é o nosso título. Mas ele pode ser um aprendizado, ele pode tirar dali inúmeras lições para o amanhã, para os próximos relacionamentos, até para os relacionamentos com os filhos, com os pais. O que tu acha desse ponto? Eu sou prova viva. Eu contei isso, porque eu fiz uma live que ela assistiu e se interessou, e eu falei, eu acho que eu contei isso nessa live. Eu estava assim, num sofrimento, que eu chegava na psicoterapeuta, eu só chorava. Eu só chorava. E eu virava, no meu processo de separação, tá, gente? E eu virei para ela e falei assim, eu me recuso a passar por esse sofrimento sem aprender alguma coisa com ele. Porque não adianta, gente. Se eu vou sofrer e não vou aprender, eu estou sendo masoquista, né? Porque isso vai se repetir mais para frente. Então, eu acho que assim, tanto as pessoas que eu apoio, como a minha própria experiência, como amigas, né? Que você sabe que a gente é uma rede de apoio das amigas, né? Sim, muito. Você como advogada e como amiga, eu como terapeuta e amigo, a gente acaba sendo uma rede de apoio. Quando a gente olha para essas relações, tem algumas coisas que eu falo para as pessoas quando falam que estão separando, né? Primeiro, você vai ter que tomar muitas decisões. Tome uma de cada vez. Não adianta, vai ter muitas decisões. Você vai cuidar dessa parte prática. Tem muitas decisões para serem tomadas. Tome uma de cada vez. Outra, daqui 3 anos, você me fala como é que está pós-separação. Porque é um processo que tem que ser vivido. Para mim, eu demorei esses 3 anos, não para uma despedida, eu tive outros relacionamentos depois, mas para eu conseguir falar a seguinte frase. A minha separação foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. Eu demorei 3 anos para conseguir falar isso. E por quê? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu, Adriana, não seria quem eu sou hoje, não teria essa cabeça, eu não teria corrido tanto atrás de autodesenvolvimento se eu não tivesse passado pelas dores que eu passei. Isso envolve a separação, isso envolve os lutos, e que é tema de outro momento, mas essas situações doloridas nos tornam pessoas melhores se eu assim escolher. Então, eu escolho ser uma pessoa amarga, fechada para a vida, né, nesse momento de separação, ou, ok, vou passar por um processo, não vai ser fácil, tem muita dor, muito sonho que eu sonhei com o outro, mas o que é que eu escolho? Né? Eu normalmente, quando eu atendo esse processo aí de luto que morreu o pai, eu virei e falei assim, 2 coisas. Eu falei assim, primeiro, olha o que você fez no processo da sua mãe e veja o que você poderia ter feito diferente. Né? E segundo, qual é a sua meta? Qual é a meta que você coloca?
Aí ela falou assim, eu preciso ser feliz. Eu falei assim, não é preciso, eu mereço ser feliz. E quando você tem uma meta desta, você olha para as decisões que você vai tomar de uma forma diferente. Quer dizer, isso vai me emperrar, vai me amarrar, ou vai me levar mais perto de um momento de felicidade, né? Então, são decisões que a gente vai ter que ir tomando. Quem se separou sabe que não é fácil. Você que ajuda as pessoas sabe que não é fácil. Não, A nossa. gente não consegue nem raciocinar, né? Não, não Quando, raciocina. quando não E até, raciocina. Quando e até, e Adri, vou te dizer assim, ó, até advogadas. Eu já fiz divórcio de colegas, elas que têm conteúdo, que sabem que estudar, esquecem tudo. não adianta. Quando eu me separei, eu virei para o meu diretor e para minha chefe. Eu falei assim, olha, por favor, eu tinha um cargo de gestão, eu falei assim, eu vou passar por um período que eu não estou conseguindo tomar decisão aqui na empresa. Me dá uma tarefa mais Leve. simples por um período, porque a cabeça não funcionava para tomada de decisão da forma como eu tinha que ser. E eles foram extremamente compreensivos. Agora, eu fui muito clara, eu falei assim, eu não estou conseguindo tomar a decisão. Tanto que 40 dias depois, eu tirei uma licença, né? Fiquei fora, fui estudar fora, né? Que era um sonho meu. Que isso é uma outra dica que eu falo, né? Eu adorei saber disso. Dos Eu países, Adri, conta dos países, eu amei. é, e quando eu me separei, eu tinha assim, eu tinha fluência no inglês, já tinha feito a aula particular, já tinha completado o curso, mas eu tinha muita vontade de fazer um intercâmbio. E quando eu me separei, que eu estava lá tentando me encaixar, eu virei e falei assim, o que seria bom para mim agora? Ocupar a cabeça. Ocupar a cabeça onde? Em Londres. Gente, fiz um empréstimo. Eu não tinha dinheiro. Aqueles 10 dias do Banco Real na época, porque eu me separei na época do. Tinha 10 dias sem juros no meu cartão, né? Da conta que você deixava negativo. 10 dias. Sim, o cheque especial. Porque quando você separa, isso é uma coisa muito da sua área. Quando você tem a entrada de duas pessoas, então eu tinha entrada dia 5, dia 15, dia 20, dia 30 para pagar as contas. De repente, eu só tinha a minha entrada. E eu continuava morando no mesmo condomínio, Os né? mesmos custos. E sabe assim? Então, aqueles 10 dias sem juros, gente, eu usei muito. Então, assim, eu fui como uma fuga mesmo, sabe? Um respiro para minha cabeça, porque foi um processo difícil. E aí, quando você pergunta, acho que você quer que eu fale dos países que eu viajei? Eu falo, bom, casada, eu viajei para um país fora, solteira, divorciada, eu fui para 31 países, né? Eu só, por muito tempo, eu tive a meta de pelo menos duas viagens para o exterior por ano, né? Porque isso faz sentido para mim, porque eu sou sagitariana, não é que as pessoas têm que fazer isso, é porque isso alimenta quem eu sou, né? Sim. Estar em contato com outra cultura. E eu não vou para esses passeios chiques, gente, eu mochilo, é coisa muito econômica, né? Mas isso me alimenta. Então, quando a gente separa, você precisa buscar o que te alimenta. Outra coisa que eu fui fazer quando eu separei foi fazer mergulho, porque ele tinha medo. E fazer mergulho é um mundo à parte que se abre para as amizades que a gente cria. Então, isso são coisas que alimentam a Adriana, e eu acho que você que está passando por um processo desse precisa entender o que te alimenta, né? O que faz sentido para a sua alma, o que é que vai te dar um aconchego, né? E Adri, eu vejo muito assim que as pessoas elas perdem às vezes, não digo a essência, mas elas perdem a sua referência, o seu ponto. Quando elas viram casal, quando elas casam, elas viram parece que um outro e elas deixam de fazer as coisas que elas gostam, aprender uma língua diferente, viajar para um outro país, fazer outras coisas. E aí quando acontece o término
elas perdem o chão, porque aí perdeu o grupo de amigos, perdeu os hobbies que fazia com o marido ou com a esposa, e aí não tem norte. Por isso que eu acho que é importante, e aqui eu falo pelas experiências profissionais, de nós termos os nossos hobbies, de nós mantermos as nossas amizades, os nossos círculos de amizades, a parte do relacionamento. Porque a gente tem os amigos do casal e a gente tem que ter os nossos amigos que são anteriores. Ou que são unitários, são nós pessoas. É que às vezes esses anteriores já viraram do casal. Sim. E, inclusive, isso é difícil pros amigos, porque às vezes eles têm que tomar partido. Sim. Né? Agora, eu acho assim, quando você fala essa questão de... Eu acho que meio que perde a sua própria essência mesmo. Não vou... Eu acho que você deu uma fugida disso, mas eu acho que porque quando eu estou com outra pessoa, é como se uma terceira entidade é criada, né? Então, sou eu, o outro e uma terceira entidade criada. E quando eu perco essa terceira entidade criada, que eu vivi 20, 30 anos, cadê esta aqui, né? Que começou tudo. Sim. Onde é que foi parar ela? O que ela gostava de fazer e parou de fazer? E não estou dizendo que a vida de casal... Gente, eu sou uma pessoa que sou super a favor de casamento. Eu sou uma pessoa que sou... eu não estou com parceiro hoje, mas gostaria muito de ter uma pessoa. Mas eu também não quero ter parceiro por parceiro. Sim. Né? Porque eu tive um processo de resgate da Adriana, da essência da Sagitariana. A Lucimara está falando aqui da Sagitariana. Ela é. Lucimara, eu tô Sol e Lua em Sagitário, meu anjo. Como é que eu não vou viajar? Como é... Nessa pandemia, onde é que eu fui parar? Eu fugi de São Paulo, pelo menos para pensar que eu estou viajando um pouco, né? Eu fui morar em outros lugares. Agora ela está na praia. Estou na praia. Então, eu acho que assim, a gente encontrar, se reencontrar é extremamente importante. Então, muitas mulheres, então, por exemplo, por profissão do marido, abriram mão da sua própria profissão. Para cuidar dos filhos. E isso não é... Então, para cuidar dos filhos ou para a profissão que exigia mudança, não dava, né? Eu conheço gente assim. Isso não é errado, gente. Entendam assim que essas escolhas não foram feitas erradas. Foram o que você tomou de decisão na época. Né? Tá tudo certo. Só que quando você se vê sem uma entrada financeira, sem o marido, sem o papel de mãe, porque os filhos cresceram, você se perde, você entra em depressão, né? Eu acho que o objetivo dessa live, quando a gente fala de encontrar, né, de que há vida após o divórcio, o caminho não é para fora, o caminho é para dentro. Né? Se é esse o momento, eu olhar para mim. Então, exige um trabalho pesado para eu me resgatar, para eu me olhar com amorosidade. Porque eu já não sou mais a jovem do começo do relacionamento dos 18, que eu tinha a barriguinha aplanada, que eu tinha um monte de homem atrás de mim, não é isso? Hoje eu sou uma pessoa de 50, 60 anos, que eu preciso olhar, inclusive, para o meu corpo hoje, para a minha sexualidade, e revisitar tudo isso. E estar ok, cuidar e melhorar do que é necessário, mas estar ok. Estar ok, se aparecer uma pochetezinha, diga, oi, vamos lá, tem jeito de eu resolver isso ou eu vou gostar disso desse jeito mesmo? Porque isso também é uma escolha. Agora, a gente vê pessoas que estão separando que não conseguem se olhar no espelho. Na minha live, eu acho que apareceu uma pessoa colocando isso. Né? Não se olham, não se veem, não se arrumam, nada. E a gente pode se arrumar pra gente, coisa mais boa. Eu vi tu falando de uma situação de coloração pessoal. Eu fiz agora, esse ano, a coloração pessoal. Gente, isso é vida. É vida. Qual que é a sua? A minha é inverno brilhante escuro. A minha é outono escuro. Mas é outra vida. Eu tô toda na minha paleta de cores.
Mas é isso. Vai fazer uma coloração, vai fazer uma consultoria de imagem e não falem, não se bloqueiem falando isso é muito caro. Conversa comigo que eu tenho gente que Não é não caro, é, também indico, não é caro. E como não faz a é. gente economizar, inclusive, fazer compras conscientes. Eu também tô com roupa da minha paleta de cores. Quantas roupas que eu tinha no roupeiro que não usava porque não dava aquele Não match, vibra, né? não vibra, não tem luz, não tem brilho, não tem nada. Então, é maravilhoso a gente poder se amar, se olhar no espelho, se gostar, e não pelo outro, mas pela gente. A gente precisa se encontrar nesse sentido, sim. Fazer uma atividade física, sair para caminhar, mesmo que agora com essa situação de máscara, tu bem sabes que eu vejo tu caminhando todos os dias. E, gente, ela caminha beira-mar, tá? Só pra gente morrer de inveja. Mas que a gente faça uma Eu não atividade que a tenho gente... Guaíba aqui, mas dá para resolver. Dá. E que seja dentro de casa mesmo, colocar uma música. Coisa boa a gente colocar uma música, ficar animado. E eu acho que, assim, gostar da nossa própria companhia. Uma coisa que eu vejo muito, Ali, é que as pessoas, elas acabam terminando um relacionamento e começando outro porque elas não conseguem ficar sozinhas. Elas não gostam da sua própria companhia. Eu acredito que tu veja isso bastante. Eu fiz uma live muito interessante. Quem for me seguir, que estiver aqui, que é do seu pessoal, procurem no meu IGTV ou no meu canal do YouTube, Adriana Vico, sobre solitude e solidão. Tem diferença e a É, gente não sabe, né? tem diferença e a gente não sabe. Então, o desenvolver a solitude, quando você se separa, é uma ótima oportunidade para você aprender a solitude. Para você. Porque, gente, vamos olhar. Outro dia eu fui entrevistada e a pessoa perguntou assim para mim: qual é a maior dificuldade das pessoas quando chegam para você? Eu falei: o nível de inconsciência. As pessoas chegam muito inconscientes. De forma geral, não estou nem falando dos conceitos sistêmicos. É uma pessoa que não sabe olhar para as próprias emoções, é uma pessoa que não sabe olhar quando está bem ou quando não está. Hoje eu estava muito ruim. Hoje eu estava muito ruim. Eu travei as costas, acordei travada, ainda andei 3 quilômetros e pouco, assim, porque eu sou disciplinada, mas eu não estava caminhando. E eu olhar para o meu corpo e conseguir uma pessoa para me instalar, fui para o quiropraxista, mas à tarde meu corpo pedia para me recolher. E eu não estou podendo me recolher pelo fluxo de trabalho que eu estou. Eu falei assim, Adriana, né, se recolhe. Eu dormi 2 horas à tarde, coisa que eu nunca fiz. Eu não faço. Porque a agenda não dá para isso. Mas as pessoas têm um nível de inconsciência de não conseguirem olhar para si do que aquele corpo está pedindo, do que aquelas emoções estão trazendo à tona. Elas não conseguem olhar para os gatilhos que a deixam fora do prumo, né? Porque quando você vive uma separação, você vai viver várias situações que vão te tirar do prumo. Muito. Várias. E é meio que as fases do luto, né? Daqui que eu falei Sim. na live passada, eu fiz uma live na semana passada e falei das 5 fases do luto. Não sei se eu vou lembrar, mas é negação, a terceira é barganha, depois a última é aceitação, e eu estou esquecendo a segunda ou a terça. Mas eu me lembro especificamente de eu falando assim, isso não está acontecendo comigo. E eu acho que muitas mulheres e homens falam, isso não está acontecendo comigo. É negação pura, né? Raiva, a segunda é a raiva. Raiva, eu me lembro de eu ter explosão no telefone, eu não merecia ter passado por isso. Então, eu preciso entender como é que eu estou passando por essas fases. E pegando o gancho no que você falou, que isso é um processo. O término de um relacionamento é uma vivência de luto e é adequado que ele seja vivido como tal. Então, quando as pessoas emendam um relacionamento no outro, elas não estão olhando para algo essencial nelas. E dentro das constelações sistêmicas, a gente vai perdendo a capacidade de me vincular ao outro. É que esse é um assunto mais complicado, mas assim, é mais ou menos assim. A gente nasce com 100% de capacidade de vinculação com outras pessoas. Isso é conceito sistêmico, né?
Eu tenho um primeiro relacionamento que não terminou bem, não fechou bem. Eu vou para um segundo relacionamento com 70% da minha capacidade de me vincular ao outro. O segundo relacionamento não terminou bem. Eu vou para um terceiro relacionamento com 40% de me vincular. Então, por que as relações estão cada vez mais descartáveis? Porque as pessoas vão perdendo ao longo de processos não encerrados de forma satisfatória a sua capacidade de me vincular profundamente com o outro. Porque não existe nada que te deixe, a não ser talvez uma doença muito séria, mais vulnerável do que se entregar ao amor. A gente fica cego, surdo, mudo e tudo mais um pouco. E vulnerável, completamente na mão do outro. Porque essa primeira fase de paixão é como se o outro nos alimentasse com um monte de hormônio de ocitocina, de hormônios de prazer, né? E a gente não quer ficar longe. A gente vicia, né? É meio que um baseadinho, assim, né? Então, assim, eu preciso entender todas essas fases, né? Eu preciso entender, quando eu falo do amor à segunda vista, eu estou tirando já essa parte da ilusão, do amor, da paixão, dessa torrente de hormônios que nos permeiam aí, normalmente até os 3 anos de relacionamento, né? E tô falando, olhe para esse ser humano que está na sua frente com todos os defeitos que ele tem. Para de ter ilusão. Sem véu. Então, tira o véu. Sabe? Eu tenho um livro, eu não vou lembrar o nome, mas é como a gente tem um script da vida da gente baseado num livro infantil, normalmente, ou filmes que nos tocaram muito. E eu lembro que eu estava em terapia no meu processo de separação, e ela falou assim, qual é a sua história infantil? Aí eu virei para ela e falei assim, você acha que é algum de princesa que está esperando o príncipe? Não é. É o Mágico de Oz. É a menina sozinha que vai com um cachorrinho, você já viu minha cachorrinha? E viaja pelo mundo em busca de sabedoria, do coração e coragem, né? Então, esse livro, eu não vou lembrar o nome, depois quem quiser, me manda um direct, eu procuro nas minhas relações bibliográficas o nome do livro. Mas, resumindo, qual é o livro que te marcou? Então, se te marcou A Gata Borralheira, se te marcou algum, talvez você esteja esperando o príncipe chegar e te tirar de cima da torre ainda. Então, acorda, porque este príncipe não existe. Né? Então, quando ou você olha o seu relacionamento atual com um olhar mais maduro, sem essas ilusões, ou um próximo sem essas ilusões, você tem muito mais chance de ter um relacionamento que realmente te agregue. Sim, né? Agora eu tô entendendo por que eu gostava da Pocahontas. É incrível, tô chocada. Totalmente selvagem. Revelações, bruta, revelações. Mas como isso é importante para que a gente tenha esse período do luto, possa vivenciar ele é importante, vai trazer outras experiências e a gente trabalhar esses sentimentos para os próximos relacionamentos, para que a gente não procure nos próximos relacionamentos o ex ou a ex, porque isso também é algo bem comum. Exatamente. Ou não busque no filho, né? Não transfira. Porque é isso, gente. As relações que não são fechadas adequadamente, ela é como se você ficasse amarrado. Dentro das constelações, a gente chama o termo de emaranhado, né? Ou enredado, né? Porque é exatamente isso que acontece. Eu não consigo seguir com a vida porque eu estou ali emaranhada. Quando a gente fala de divórcio, tem um outro processo que tem luto também, que é a viuvez. Que é a mesma coisa. Né? Ontem não, na sexta-feira eu estava com uma moça na live, ela falou, Adriana, eu fiquei presa ao meu marido, que ela enviou por 13 anos, eu só fui conseguir me liberar depois de 13 anos através de uma constelação com você. Então você imagina 13 anos por não ter processado esse luto da melhor forma possível, ficou amarrada. Né? Então, é isso, gente. Eu acho que se vale um alerta, vamos cuidar de fechar.
Outro dia eu fui procurada por um homem e ele já teve várias histórias de amor, assim, ele foi contando algumas das histórias. E ele tinha largado a mulher, ele estava morando nos Estados Unidos, porque a mulher foi transferida para os Estados Unidos, ele estava morando lá. Só que ele reencontrou um amor meio que de adolescente, e aquilo voltou, e ele estava com todo um processo de culpa. Ele tinha largado, tinha voltado, saído dos Estados Unidos, voltado do Brasil. E eu falei: você precisa encerrar as suas histórias. Tinham filhos perdidos, né, dos relacionamentos anteriores, que eu preciso olhar para esses filhos. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que trazer. Os filhos, mesmo que abortos ou natimortos, eles fazem parte. Esses filhos conectaram você com aquela pessoa, né? Então, eu preciso olhar para isso também com um olhar especial. Nossa, isso é incrível até para poder os próximos relacionamentos serem saudáveis, porque as pessoas têm medo, tem umas que já emendam no outro relacionamento. E outras têm medo de se relacionar. E agora, quando tu estava falando isso da situação do período, vou trazer um exemplo. Tu falaste que tu é divorciada, tu é separada. E eu sou filha de pais divorciados, pais separados. Minha mãe demorou mais de 10 anos para ter um relacionamento depois que separou do meu pai. Então, como isso é algo que a gente vivencia na prática. Tem gente que demora É. muito e ela sempre, pelo que eu vislumbrei, ela sempre teve medo de que o relacionamento fosse igual. E o meu padrasto é totalmente diferente do meu pai, né? Que Então, bom, ela assim, levou 10 anos processando isso para que não acontecesse. processou bem, processou bem. E da mesma forma, as namoradas e esposas que meu pai teve depois também, nenhuma era parecida com a minha mãe. Então, eu acho que é isso, assim, é conseguir terminar bem, fechar bem o ciclo, É, porque nunca senão repete. É que nem repete. os comportamentos abusivos. Se você não trabalhou essa sua pulsão de morrer, você vai vivenciar um outro processo abusivo, mesmo que no início não pareça. E mesmo que Tá? lute e não queira, acontece. Acontece. Acontece, as pessoas, quando a gente fala de relacionamentos afetivos, é muito mais do que o amor que conecta. Os relacionamentos afetivos têm função de curas dos sistemas familiares. Então, eu estou a serviço do outro, o outro está a meu serviço, para que a gente cure os nossos sistemas familiares. Por exemplo, tem relacionamentos que são espelhos, né? Teve um rapaz uma vez que ele falou assim: eu vou constelar, porque na minha família tem muito suicídio, e na família da minha esposa tem muito suicídio, e a gente está vendo que essa geração que está chegando também está caminhando para o suicídio. Então, olha a cura. O outro fica assim, ó, morre alguém aqui, isso aqui não machuca só aqui, mexe aqui, né? Então, existe um servir o outro. Por que às vezes as relações agressivas, abusivas, elas terminam? Às vezes, aquele homem que tinha o papel de levar essa pulsão de morte em diante, ele retrocede. E aí ele cai fora, às vezes, também. Porque ele não dá conta de suprir a pulsão de morte dessa pessoa. Então, quando a gente monta as constelações, fica muito nítido essa essa provocação para que o outro me agrida. É louco isso, gente. Desculpa quem nunca ouviu falar de constelação sistêmica. Pesquisem, Precisa, pesquisem. pesquisem. No meu IGTV, no meu canal do YouTube, tem constelações que eu filmo, às vezes as pessoas permitem que eu publique. Então, para vocês verem o que é. E tem muito conteúdo, então começa a estudar. Às vezes as pessoas, outro dia me procurou uma pessoa, Mari, recém-separada. E quando me procuram recém-separada para constelação, eu Pois eu sempre já dou um ia te passo. perguntar, e o prazo? Porque tem gente que já quer, termina e já quer ir lá constelar. Então, eu preciso sentir. Às vezes ela nem separou, mas está pensando em separar, pode constelar. Mas às vezes o que eu vejo das mulheres, porque as mulheres que mais me procuram, eu tenho homens, mas para olhar para isso, o meu público é mais feminino, 70% para 30%, tá? 70 a 30 mulheres. Às vezes elas querem usar a constelação como tarô.
mas não é maldade. Equilíbrio. Não é Sim, maldade, sabe? E outro dia eu peguei uma moça e eu senti que ela não estava preparada. Eu falei, você está muito crua. Assiste esse vídeo e depois volta a falar comigo. Eu preciso que caia algumas fichas para a pessoa, às vezes, antes. Claro que pode marcar uma hora comigo, não tem problema, mas eu já tenho tanta coisa que ela pode olhar nas minhas redes e eu mandei, mas eu acho que ela não gostou muito. Mas já caiu pessoas que eu sentia, e a pergunta é ela, mas é só para separar? Não, é que eu não sei o que vai vir na sim. constelação. Pode vir o movimento de que realmente está terminado. E ela não estava no ponto de ver isso. Então, Adriana, preciso sentir muito a pessoa quando chega comigo. Se eu posso, se eu não posso constelar, se é adequado ou não é. Qual o objetivo essa pessoa está querendo finalizar? Não, tá difícil, mas eu quero pôr um fim para isso para poder seguir. Então vamos. Agora, às vezes, quando a gente faz o movimento de liberar o outro, ao invés de ir, se aproxima. E isso também é sistêmico. Sim. Quanto mais eu tento segurar alguém, mais o outro quer sair. Quando eu libero o outro, muitas vezes o movimento é de retorno. Fica. Então, eu não sei o que vem dentro da constelação. É Mas uma qual o caixinha. resultado que você tem? É uma caixinha de surpresas. Qual o resultado que você me garante? Eu não garanto resultado nenhum, eu não sei. Eu Não não sei nem depende. se o campo se abre. É, Não sei nem se o campo se abre, se eu vou poder mexer nisso, se eu sinto autorização de mexer nisso. com certeza. Adri, nós já estamos quase que perto do final. Ah, E eu queria te já passou pedir rápido. muito, mas é que o papo foi muito gostoso. Eu queria te pedir que tu desse assim, ó, umas dicas bem resumidinhas assim, para esse fortalecimento dessas mulheres e também dos homens que estão nesse processo de divórcio, que estão pensando em divorciar, para que eles possam se fortalecer. Tá, deixa eu só ver aqui, ó. Já tive algumas clientes de coaching que buscaram a constelação para ter uma vida de mais equilíbrio. A Deia, É, e, minha principal- amiga, maravilhosa, um é, beijo. e principalmente quando eu entro no meu lugar dentro do sistema, eu consigo mais equilíbrio, tá? Normalmente os conflitos estão conectados à quebra do princípio da hierarquia dentro da constelação. Normalmente, tá? Bom, mas vamos lá, dicas. Bom, primeiro, tudo passa. É a Escrevi isso primeira hoje. coisa. É, Tudo é impermanente. Eu tenho na minha geladeira lá de São Caetano um imã que eu comprei no centro budista escrito tudo é impermanente. Então, essa dor que você vai sentir agora, ela vai passar. Ela vai passar, né? Eu acho que isso é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Segundo, aproveite esta dor, este processo de rompimento para crescer como alma, né? Como você vai fazer isso? Eu me meti em centro espírita, eu me meti em terapia, eu me meti em astrologia. A astrologia foi importantíssima para mim quando eu me separei para poder entender, né? Eu peguei astrólogas muito boas que focavam em autoconhecimento, sabe? Então foi muito bom. Então, invista em você, em se conhecer. Esse é o primeiro processo. Pega essa dor toda, essa energia de dor, e vai usar para olhar essa mulher linda, ou esse homem lindo, essa alma linda que está ali, e que está no momento perdido. Ponto. Mas que vai se encontrar, vai ter saída, né? Eu acho que depois buscar uma rede de apoio. A gente não vive, a gente não é uma ilha. E quando eu falo muito da gente ser inteiro nas relações, mas eu preciso das pessoas. Nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis. Então, como é que vai ser essa rede de apoio? Os amigos, essa rede de apoio vai ser uma psicoterapia, essa rede de apoio, eu não sei, né? Vai buscar uma rede de apoio. Outra coisa, faça novas amizades.
Porque você não vai ter mais aquele fim de semana de casal, né? 3 casais juntos alugaram uma casa, ou foram para casa de um, ou noite de jogos de carteado na casa de um. Isso não vai existir, né? Você não vai ser chamada mais, dificilmente, vai ser chamada para ser madrinha de alguma coisa. Faz parte, faz parte, isso é social. Vamos olhar as coisas de realidade, tá? Sim. Por quê? Porque a não ser aquelas amizades que são muito profundas, de muitos anos, isso se mantém. Mas dificilmente uma mulher solteira ou um homem solteiro convive numa roda de um monte de casal. Tá? É difícil. É difícil. Então, caia na real que essa rodinha você vai manter a relação com eles, mas você não vai estar mais ali. Então, estabeleça novas amizades. Como que eu faço isso em pandemia? Conheci a Mari no meio de um curso com 16 mil pessoas, a gente já se gostou logo de cara, a gente já se conversa no fora. É claro que isso não é uma amizade ainda daquelas que você fala, conto comigo para tudo, mas existem formas de eu estabelecer, né? Novas formas. Ah, os meus cursos de constelação estão acontecendo nos workshops presenciais. Eu boto máscara, avental de manga longa e propé. Então, quem for da região de São Paulo, for lá de Poa, venha conhecer, né? Que mais? Eu falei da rede de apoio, falei de fazer novas amizades. Vai fazer coisas que façam seus olhos brilhar. Para mim foi viajar, fazer mergulho, né? Eu ficar num albergue e jantar com. Isso é muito sagitariano. A Lucimara aí, sagitariana. Eu numa mesa de albergue com 10 pessoas, cada um de um país diferente, isso me alimenta, né? Então, vai buscar coisas que façam seus olhos brilhar. De acordo com as suas possibilidades, de acordo com o que é possível hoje, né? Vai fazer. Eu acho que se você seguir essas regrinhas, o resto é esperar o tempo, né? O processo, né? Com certeza. Busque uma advogada que tenha essa visão sistêmica nesse processo de separação, nesse processo de perda do pai. Eu falei para ela, é tão importante se você tivesse um advogado sistêmico. Que Vai fazer desse isso. toda a diferença. Vai Com fazer certeza. toda a diferença nesse processo. Verdade. Que é essa rede de apoio que a gente estava falando. Sim. Acho que é isso, né? Você lembra de mais alguma? Não, tá ótimo. Tô muito assim, ó, grata, imensamente grata por estes momentos, por todas as pessoas que participaram aqui conosco, por todo esse conhecimento, Adri, que tu nos trouxe, porque tem gente que tenho certeza que nunca ouviu falar em constelação familiar. E acho que isso aqueceu um pouquinho o coração das pessoas que estão passando por esse momento. Daqui um pouco alguém vai encaminhar a live, ou depois de salva vai assistir e vai sentir que isso vai ter dado um ponto positivo para uma tomada de decisão, para um seguir em frente, que isso é possível, que é possível ter essa vida pós-divórcio. Te agradeço muito, muito, muito. Foi maravilhoso estar contigo. Ai, uma delícia! A gente já entrou em sintonia e tem várias meninas que estão num grupo também de 100 passos aqui, que não deu para falar oi. As menininhas do Mastermind, minhas novas amiguinhas do 100 passos. Olha aí, gente, que maravilha. É isso. Obrigada, Mari. Adorei, a gente vai se falando e a gente já vai marcar outra depois, né? A gente vamos pensar num tema. Vê um tema seu aí. Vê um tema seu aí. Se você quer trazer uma luz sistêmica para isso, é legal. Com bom? certeza. Tá bom. Muito obrigada. Gente, beijo. Boa noite. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com tchau, Deus. Gente. Tchau, tchau.